Olá, olá, você que nos ouve, nos assiste. Está começando o Togo e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Este episódio é sobre NBA. Seja muito bem-vindo ao nosso 69º episódio de número 69. Eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo não mais por muito tempo, né? E junto comigo estão eles, começando com o Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Jonas? Tudo bem ao demais companheiro de podcast que será apresentado, mas cumprimentando ele também. E, é claro, um cumprimento especial a toda a audiência. O último podcast do ano também, né? Não apenas o número 69, mas também o último do ano de 2020. Muito feliz por isso, né? Por estar acabando o ano e também por ser o último podcast do ano. Mas vamos lá que vai ser algo especial. Pois é, a gente começa 2020 no 70, né? Coisa maravilhosa, assim, começando um troço redondinho, que não tem sentido nenhum, mas eu gosto de começar coisa Não. redondinha, né? E também se apresente aí, Juan Grings. Bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas. Agradeço a doce palavra do Jonathan, que me chamou de demais. Então, É, o- você que é, você que é, Jonathan. São seus olhos, cara. Fico lisonjeado, mas não posso deixar passar batido aqui. Enfim, vou bem, né? Muito calor aqui em Santa Maria. Se tiver podcast do Tocoiteco no verão, todo mundo sabe que eu vou reclamar. Então, eu tô aqui exercendo já o meu papel, né, de reclamar do calor, porque eu acho que essa é a minha função na sociedade, protestar sempre. Enquanto houver calor, eu vou ser resistência. E é isso. Não vou me estender muito e pode tocar o programa daí. Que coisa maravilhosa, Juan. E, ó, gente, ó, também um rápido aviso, se tiver baixo, assim, qualquer coisa que o meu fone de ouvido, que pode dar um toque, eu vou tentando ajustar aqui o microfone. Então, tentando, caro ouvinte, você que nos assiste também, tentando algumas coisas diferentes aí nesse episódio. Então, também, se caso não saia como planejado, tenha um pouquinho de paciência, a gente está tentando ajustar da melhor maneira possível. Aproveitando o ensejo, Jonathan Mumba, qual é que é a ideia do Tocuiteco? Lança braba. Não sei se é você que lança braba ou se é o Juan. Isso, é braba comigo. Hoje é comigo. A ideia do Toqueteco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de Edgar Allan Poe, ou simplesmente um dos maiores escritores, né, poetas dos Estados Unidos, lá ainda século XIX, isso, século XIX, um cara que marcou literatura e a vida de muitas pessoas, pelo menos eu lembro que eu li alguns livros, né, seja poemas ou contos na escola, no ensino médio, eu gostava bastante, por exemplo, só para citar alguns livros dele, né, tem O Corvo, que inclusive faz mais sentido a gente falar na NFL, mas tem a referência aos Ravens também, tem A Queda da Casa de Usher, tem Os Assassinos da Rua Morgue e vários outros livros famosos. Então, nossa homenagem a Edgar Allan Poe. Não me pergunte por quê, mas essa homenagem então a ele que nasceu lá em Massachusetts, mas cresceu e viveu boa parte da vida em Baltimore. Olha lá, então, que coisa maravilhosa, né? A cultura do Tocuiteco é genial. E, Juan Grings, qual é que são os destaques do nosso episódio de hoje? O podcast de hoje da NBA vai tratar então dos Cavs, dos Cavaliers, que começaram muito bem essa temporada. É a grande surpresa até agora acho que da temporada regular é a grande surpresa. No presente momento que estamos gravando, são 3 jogos e 3 vitórias, mas é bom ressaltar que eles estão jogando agorinha mesmo contra os Knicks. Pode ser que quando for ao ar o podcast já seja ou um 3-1 ou um 4-0, mas nada muda. A gente tem muita coisa para falar dos Cavs, coisas interessantes para ser ressaltada nesse bom time. Bom time talvez seja forçando a barra, mas coisas interessantes que a gente não tinha, pelo menos na temporada passada. Além disso, muitas lesões. A gente vai tratar das principais aqui, que seria a do Kevin Love, né, que joga nos Cavs, mas também teve a do Ja Morant. Ontem, inclusive, na segunda-feira à noite, ele teve uma lesão que parecia grave, mas no final das contas não foi tão grave assim. Mas se a do Morano foi grave, a do Dinwiddie foi sim, ele tá fora da temporada toda, a gente vai falar sobre isso também. E tem, é claro, também a lesão do Karl Anthony Towns, uma baixa muito importante para o Minnesota Timberwolves, que enquanto ele voltar, dificilmente eles vão conseguir alguma vitória contra um time um pouco mais forte. Muito bem.
First things first, né? Agora sou um pouquinho mais bilíngue, começando pelo começo, né? As primeiras cocitas, vamos de Cavs. A equipe do Cleveland Cavaliers, né? Que não via uma estreia com 3 vitórias, né? Há muito tempo. Já não fazia uma campanha assim desde épocas de LeBron James, enfim. E não é que empolga, né? A gente tem que sempre colocar o pezinho no chão. São apenas 3 agora 4 jogos, né, caro ouvinte? Se você estiver ouvindo depois da quinta, provavelmente já vão ser 5 jogos da equipe do Cleveland Cavaliers, mas de qualquer forma, tem peças importantes e tem alguns jogadores que têm se mostrado expoentes nas últimas temporadas, e acho que principalmente, né, se a gente for falar aqui do Colin Sexton, né, que melhorou bastante na última temporada, conseguiu jogar muito bem, e nessa temporada é aquilo que se espera dele. Junto com ele também temos outras lesões no Cavs que meio que contrabalanceia tudo isso, né? Ao mesmo tempo que a gente chega com essa empolgação, também tem agora outras baixas importantes para o decorrer da temporada. Rodrigues, qual é que é a situação? Por que dessa empolgação inicial com o Cleveland Cavaliers? Você bem falou e é bom ressaltar, não, a gente não vai aqui sair dizendo que os Cavs vão se classificar para os playoffs, que vão brigar para o playoff, nada disso, não é esse o intuito. É sim aproveitar uma deixa que a circunstância nos dá, né? Dificilmente a gente teria outra oportunidade para falar dos Cavs como a gente está tendo agora. Então a gente vai usar esse espaço para falar de um time que pouco é falado, a gente não tem tanto valor notícia porque desde que o LeBron saiu nunca mais conseguiu ser protagonista nem na Conferência Leste, dirá na NBA, mas que nessa temporada está apresentando coisas diferentes até agora. Por exemplo, a gente já vai chegar então no segundo ano do Darius Garland, ele vai ser um segundo anista. A temporada de rookie dele teve alguns altos e baixos, né? A gente falou até em podcasts passados, a gente falou sobre o Garland, que foi um pouco de altos e baixos, o que é plenamente natural. Foi uma aposta até ousada do Cavs, porque é um jogador que não estava no college, ou fez pouquíssimos jogos no college, optou por treinar em casa, mas mesmo assim era um dos principais prospectos. Mas claro que sempre quando você drafta alto um jogador que não passou pelo college ou qualquer outra liga profissional, o college não é profissional, mas liga competitiva, existe um risco. E o Cavs apostou no Garland, muito jovem, começa uma temporada bastante promissora, ainda é cedo para fazer uma análise mais profunda. Tem o Sexton também, que já era o franchise player na temporada passada, né? Já era o cara que era o cestinha, o cara que comanda o ataque, que deveria inclusive ser o Kevin Love, que está lesionado, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele também. E se a gente tem essa dupla aí no backcourt, a gente tem na ala, como jogando na posição 3, foi draftado o Okoro, aí ele não jogou o terceiro jogo, se eu não estou enganado. Além dele tem o Kevin Porter Jr., que ainda não estreou por problemas pessoais, ele andou sendo preso aí, se envolvendo umas tretas. Andou sendo preso aí, Wasted. coisas da vida. E uma surpresa, o Cedi Osman, que foi muito bem na pré-temporada e continuou jogando muito bem na temporada regular. Antes de passar a bola pro Jonathan, para ele dar as primeiras impressões dele, trazer aqui uma estatística interessante. Eu estava lendo hoje um texto do The Athletic sobre os Cavs, analisando o que se passava que justificava os Cavs estarem onde estão. E talvez a estatística mais interessante, obviamente não é definitiva, mas mais interessante, é que nesse momento os Cavs são a equipe com mais assistências por jogo. São 31,3. É muita coisa. Uma assistência em média a mais que o segundo colocado, que é o Hornets. Uma assistência é bastante coisa. Por exemplo, a diferença do segundo para o terceiro é 0,3. Então é um número interessante. Muito sobre, como eu falei, da dupla do Garland com o Sexton, mas também dá algum sinal, muito cedo para dizer, mas dá um sinal de um basquete um pouco mais coletivo, um basquete um pouco mais
de compartilhar a bola mesmo. Vamos ver se isso vai se confirmar nos próximos jogos, mas dá algum indicativo aí que pode ser um pouco a cara de Cleveland nessa temporada. O meu destaque vai justamente de encontro ao que o Juan acabou de colocar agora. Parece ser um time mais coletivo e até mesmo competitivo, sabe? Um time que tem jogado junto. Quanto às assistências, né? Só para passar os números aqui, as estatísticas, o Darius Garland, por enquanto, é quem lidera o time. Tem uma média de 8,3 assistências por partida. Além dele também, o próprio Larry Nance tem sido importante, tem uma média de 5 assistências por jogo, um cara que foi reserva, foi reserva num jogo, foi titular em outros dois, mas é um cara que vem participando bastante também, assim como o C.J. Osman, que seriam jogadores que não são titulares, que não são fundamentais, né, pilares desse time, mas que contribuem bem, pelo menos nesse início de temporada. Temporada passada também já o próprio Osman teve alguns números interessantes, até pela minutagem que ele vinha tendo, mas claro que o destaque fica pelas promessas, né, os jovens jogadores, tanto o Colin Sexton quanto o Darius Garland, que são caras que Cleveland depositou muitas expectativas neles. Jogadores jovens que, como o Rô comentou, talvez não tenham não tiveram bom aproveitamento do college ou não jogaram, e aí agora estão tendo sua grande oportunidade da vida de mostrar o que realmente podem produzir e serem grandes jogadores, serem astros na NBA. Então, realmente, é um time jovem e o protagonismo fica com esses jovens agora, ainda mais com a lesão do Kevin Love, que era um líder, né? Uma espécie de capitão dentro do time. Então, veremos como é que a garotada vai lidar agora. Claro que tem jogadores experientes ainda para fazer a própria função do Kevin Love, como é o caso do Andre Drummond, que foi um dos grandes reforços na última temporada já. A gente comentou bastante sobre ele e vem tendo grandes números também. É o segundo principal pontuador do time até agora, com 20 pontos por jogo, além, é claro, de 14,7 rebotes por partida. Ele que é um dos principais reboteiros da liga, começa mais uma temporada voando. E também Javal Magui, que chegou nessa temporada. Então tem algumas peças já para, adiantando, né, cobrir então essa ausência do Kevin Love. Claro que nenhum deles tem as mesmas características que o Love, né? Um cara diferenciado na posição de pivô. Então, vai ser uma ausência sentida, mas esse time do Cavaliers surpreende muito nesse início. Claro que são 3 jogos, mas uma surpresa bem positiva. Eu acho que um dos méritos do Bickerstaff, o Bickerstaff, né, ele também que tem seu primeira atuação como um técnico integralmente, né? Ele teve outras passagens por algumas outras franquias na NBA, mas nunca recebeu o encargo de ser o técnico desde o início de uma temporada. Acho que um dos grandes méritos dele, muita gente fala, né? As análises no início de temporada também, algumas semanas atrás, apontavam a equipe do Cavaliers como uma equipe também para o futuro, justamente para esse núcleo jovem que tem. Então, se o Bickerstaff consegue engajar esses jogadores, e principalmente eu acho que incentivando o Sexton, que a gente viu nessa temporada, um cara que melhorou muito na intertemporada, que ganhou mais peso, que ganhou melhor qualidade de espaçar a quadra, isso a gente foi observado. Agora, esperando do Garland também que ele consiga melhorar defensivamente, que prejudicou muito o time na temporada passada. Esses pontos principais podem fazer o time do Cavaliers ser competitivo. Mas, de novo, né, a gente ainda está com o pé no chão e fala assim, não é como se estivesse lá já estourando na ponta da Conferência Leste, é diferente, né? Então vamos ter um pouquinho de precaução nesse sentido. Mas já que o Jonathan falou, não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, a gente já poderia começar a falar do Kevin Love, né? A respeito dessa... Queria falar mais alguma coisa, ou Juan? Algum outro destaque? Não, eu ia só destacar que existe uma diferença dos jogadores do backcourt, que são necessariamente jovens ali, independentemente do trio, são jogadores jovens, para o garrafão, né? Do garrafão dos 4 jogadores, Sim. os 4 principais jogadores de garrafão do Cavs, 3 são veteranos. Sim. Kevin Love, que está no Cavs há muito tempo, chegou junto com o LeBron em 2014. O Andre Drummond também, outro veteraníssimo, chegou na temporada passada. O Magui já foi campeão no Warriors, já foi campeão no Lakers e agora chega em Cleveland também bastante rodado. E o quarto nome seria o Larry Nance Jr., esse um pouco mais jovem, não tão jovem assim, mas um pouco mais jovem, mas mostra, né? Se na armação a gente tem jogadores jovens e, de certa maneira, até promissores, no garrafão parece que a estratégia de montagem de elenco é buscar
justamente esses jogadores mais experientes, mais rodados, que passam que realmente sejam uma liderança em quadra. E eu também, rapidamente, destacar o Andre Drummond, vocês já falaram, mas ele, na minha opinião, tem sido o segundo melhor jogador do Cavs na temporada. O Sexton, na minha opinião, é o melhor, mas o Drummond nesses jogos foi muito bem também. É muito importante nos rebotes ofensivos, são quase 4 rebotes ofensivos por jogo. E o Cavs aumentou muito a produção de pontos em segunda chance, que é quando você pega o rebote ofensivo e pontua, né? Segunda chance. Aumentou, se eu não me engano, 3 pontos em média da temporada passada para essa até agora. Então, mostra que o time, além de pegar os rebotes ofensivos, que é importante, está sabendo melhor o que fazer quando tem esse rebote tão importante. Lembrando então que o Cavs já venceu o Hornets por 121 a 114, já venceu também os Pistons por 128 a 119, né? E o 76ers, também outra vitória importante por 118 a 94. Essa vitória... Pode falar, só rápido, Jonas. Essa vitória foi meio que deu essa impressão, né? Porque venceu os Hornets e os Pistons, ok, são equipes do mesmo nível que os Cavs, né? Que não devem brigar, talvez até briguem, né? Os Hornets por playoffs, mas eu não colocava os Cavs brigando por playoffs, por exemplo, antes da temporada. Se mantiver esse rendimento aí, não é um absurdo colocar eles na briga. Não estou dizendo que eles irão para os playoffs, né? Vão ter mais entre os 8 primeiros. Mas podem brigar, né? Podem buscar por algo mais essa temporada. E um fato curioso, que o Rô comentou sobre a idade dos jogadores, mas na verdade o Andre Drummond, que tem toda essa experiência tem uma cara de jogador experiente, né? Mas ele é mais novo do que o Larry Nance. Ele tem 27 anos e o Larry Nance tem 28. Então não parece, mas o Larry Nance é mais velho que o Drummond. Coisa, assim, eu acho que o torcedor lá de Cleveland, né, principalmente dos Cavaliers, é bom, né? É um sentimento de esperança pós-LeBron, que a equipe realmente estava num hiato gigantesco. Mas nem tudo são flores, né? Entre os lesionados, a gente tem o Okoro, que está com o entorse, também tem o Dylan Windler, mas o principal, obviamente, o Kevin Love, né, que deve ficar fora, também diagnosticado com uma lesão na panturrilha, deve ficar fora aí de 3 a 4 semanas. Ele já foi agravado essa situação, porque ele tinha sofrido um desconforto ainda na pré-temporada, se não me falha a memória, depois foi agravado agora no último jogo, e teve que sair logo de início. Como que, na opinião de vocês, o Kevin Love, essa falta do Kevin Love em quadra, vai impactar o time do Cavaliers? Até que ponto? Não é uma lesão que vai demorar tanto tempo, né? De 3 a 4 semanas, mas mesmo assim, para a fase que vive. Alguma consideração? 3 a 4 semanas para ser reavaliado, né? Exato. Interessante que de repente pode ficar parecendo que vai voltar daqui a 3 a 4 semanas. É possível que sim, porque realmente a lesão não é daquelas muito graves que deixa o jogador por 2 meses. Não é um ACL, fora. por exemplo. Não é nada desse tipo. Mas, enfim, pode acontecer alguma coisa nesse tempo aí, ser esticado um pouco mais. Eu, particularmente, não acredito mais que o Love faz tanta diferença no Cavs. Ele já teve muitas oportunidades de ser o franchise player, de ser o jogador da franquia, ser o melhor jogador do time. Já teve. Olha, ele tá tendo essa oportunidade desde que o LeBron saiu, né? O LeBron saiu e pensaram, não, agora sem o Irving, sem o LeBron, o Love vai ser o cara da franquia, vai ser, sei lá, tipo um Karl Anthony Towns nos Wolves. Algo nesse nível, mas não foi. Então, eu tenho algumas dúvidas. É óbvio que ele é melhor que o Larry Nance, mas o Larry Nance jogou muito bem. Quando o Love saiu agora nesse final de semana com a lesão, ele saiu no segundo quarto, então o Larry Nance jogou bastante, teve 35 minutos. E nesse tempo que ele jogou, ele foi bem, pontuou bastante, pegou rebote, deu assistência, que é importante para o pivô hoje em dia conseguir também assistir os colegas. E eu não acho que vai impactar tanto assim. Por exemplo, ele saiu contra o Sixers, que foi o adversário mais difícil, mesmo assim o Cavs venceu. Óbvio, o Embiid não estava jogando, tem tudo isso. Mas assim, quando os Cavs enfrentaram o adversário mais difícil até agora, foi quando ele saiu e mesmo assim os Cavs venceram com alguma tranquilidade. Então eu não vejo... Pode ser que o nível caia, mas não acredito que seja por causa do Kevin Love. Eu acho que o maior impacto vai ser na questão de liderança, de ser uma referência de experiência mesmo na equipe, não na parte técnica, né? Porque ele já não é mais
é tão técnico assim, claro, continua talvez sendo um dos melhores pivôs por esse lado da liga, mas é um cara, como o Rô comentou, bem experiente, que não assumiu esse protagonismo esperado de se tornar a estrela da franquia após a saída do LeBron James. Então é mais pelo lado de liderança mesmo, como eu comentei antes já, de ser uma referência para essa garotada que está chegando, os armadores aí, que é um bando de moleque ainda, no bom sentido da palavra, né? Louco. Jogadores jovens e bem promissores. Por esse lado, até porque ele tem uma média de pouco abaixo de 10 pontos por partida e, em questão de assistência, 2,5 nesses 2 jogos que ele teve nessa temporada. Então, números até baixos, mas não quer dizer, não vamos se basear apenas por estatísticas, né? Vai além disso. Mas, como eu comentei, eu acho que o impacto não vai ser tão sentido assim. Tem jogadores ok até para repor essa perda. Então, não, se o Cavaliers decair em produtividade, né, em rendimento, eu acho que não é por culpa do Kevin Love. Ele se lesionou e os Cavs desandaram. Não é isso. Eu acho que os Cavs podem continuar rendendo bem, mesmo sem ele, como também se cair um pouco de rendimento, que é algo normal, não vão conseguir vencer todos os jogos, né, vão perder e várias vezes nessa temporada ainda, pelo menos é o que eu acredito. Então não é algo que está diretamente relacionado com ele, mas claro que vai ser uma perda sentida. E você, caro ouvinte, acredita no Cleveland Cavaliers? Lembrando que depois, né, eu estava comentando com o Juan também em off, depois desse jogo de hoje, os Cavs, eles enfrentam meio que eles vão realmente para a rua, né? Eles vão enfrentar o Pacers, Hawks, Magic 2 vezes, Grizzlies, Bucks, e tudo isso fora de casa. E só lá no ano que vem, né? Que momento, naquela piadinha de tio, só lá no dia 11, voltam a jogar novamente em sua Staples Arena, né? Como é que é mesmo? Como que se pronuncia? Nunca sei. Mas enfim, volta a jogar em Cleveland. E vamos ficar de olho, então, se de fato o Cleveland Cavaliers consegue manter essa boa média, né? Esse início histórico que de fato... Aliás, Juan, eu acho que você não falou no início, né? Só pra gente fechar esse momento do Cavaliers, é histórico porque a equipe já não começava nem 1-0, né? Como é que é o negócio? Isso. Eu até procurei depois, mas eu não vou saber da estatística exata. Mas se eu não me engano, é bom o ouvinte confirmar, mas é algo nesse sentido. Se eu não me engano, desde que o LeBron saiu para jogar nos Lakers, ou desde quando, até naquele ato deles sair da primeira passagem, é algum corte aí fora do LeBron, que os Cavs não ficavam positivos na temporada. Não é que eles ganharam 3 vitórias consecutivas. Neste período, os Cavs não ficavam positivos em momento algum. Então, no momento que o Cavs venceu o primeiro jogo, ganhou do Hornets lá semana passada, ficou 1-0, já quebrou a marca. Então, é bizarro. A gente já falou aqui algumas vezes como a história do Cavs depende do LeBron. Sem o LeBron, eles praticamente são... não queria ser duro, mas eles são praticamente... Um time qualquer. Um time qualquer, não tem muita expressão. E aí sim, quando tem o LeBron, né, que inclusive é de Ohio, então é uma cria da casa, digamos assim, aí sim, eles chegam em playoffs, chegam em final de conferência, final da NBA, ganham a NBA, enfim. Mas sem o LeBron é só triste. Resta torcer aí para essa meninada, Garland, Sexton, Kevin Porter... esse pessoal aí de conseguir ficar bastante tempo em Cleveland e conseguir levar a franquia pelo menos de volta aos playoffs daqui a 2 ou 3 anos. E minha errata, tá? Eu falei Staples Center, mas é lá em Los Angeles, né? Agora me lembrou, é o Quick Loans Arena, né? Quick Loans Arena, que é do Cleveland Cavaliers. Foi mal aí, torcedor, tanto dos Lakers como também dos Cavaliers. Fiz aí errata. Tamo junto, vida que segue. Fechamos o momento Cavaliers, mais alguma consideração? Fechamos. Então vamos para o momento Tech Picks. Então vamos para o nosso momento Polishop, o nosso momento merchan aqui no Tocoiteco. Você, caro ouvinte, você que nos assiste, né? Qual é que é a palavra? Enfim, você que nos assiste. Web espectador. Web espectador, que momento. Faça um tremendo gesto de caridade para conosco. Visite o nosso Medium, o nosso blog, né? medium.com/Tocoiteco. Lá você confere todos os nossos textos. Vai sair com mais frequência, e isso é uma promessa que está se cumprindo. Já tem mais de 3 textos aí no último mês. Que momento, né? Que momento.
Também siga a gente no nosso Twitter, @Tocoiteco, e no Instagram também, @Tocoiteco, com bastante atualização, com bastante postagem, tá? Fique sempre à vontade aí nesses canais em conversar conosco no nosso direct. E a nossa newsletter, tocoiteco.substack.com. A newsletter ela é gratuita, semanal, como sempre ali, uma coisa maravilhosa. E todos os nossos podcasts, todos esses episódios, você pode conferir no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts. E se você está no YouTube, também pode conferir no YouTube. Aproveita para dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, cara. Ativa aí o sininho, tamo junto, que é nóis. E olha, o último aviso, talvez esse seja realmente a última vez que a gente vai falar nisso, né? O nosso formulário. Acho que o nosso formulário já vai ser obsoleto, até porque estamos realmente na nossa fase final do nosso TCC, graças a Deus. Mas está lá, o nosso formulário na bio do Instagram e do Twitter, você pode preencher lá para dar um feedback para a gente. Tá nos servindo demais para o nosso TCC, até mesmo para quando a gente tiver que apresentar para a nossa banca. Mas talvez realmente seja o último momento que a gente fale disso, né? Porque já em janeiro, se Deus quiser, a gente apresenta o TCC, torçam por nós. Fechamos nosso momento merchan? Era isso, né? Era isso. Que coisa maravilhosa. Rapidinho nosso merchan, quase dá para ser momento de Jequitinho. O nosso próximo destaque aqui vai para o Ja Morant, que sofreu entorse e vai desfalcar os Grizzlies de 3 a 5 semanas. Na verdade, assustou bastante, né? Quando ele cai ali, tenta um bloqueio no jogo de segunda-feira contra os Nets, né? Vitória dos Grizzlies sobre a equipe do Brooklyn Nets. O jogo aconteceu lá em Nova York. Ele cai de mau jeito, já sofre ali uma entorse e sai mancando, né? Até dá um desespero, sai até de cadeira de roda, enfim. Mas depois o primeiro raio-x que foi feito ali só revelou que nada tinha sido fraturado, né? Foi realmente só uma entorse. Hoje, de novo, passou por mais um procedimento e foi verificado que, por hora, está safe, né? Nada mais grave com o armador dos Grizzlies. Ufa! Né? Mas o que dizer a respeito, então, do Ja Morant, que começa com tudo, né? É uma das outras grandes expectativas para essa temporada, né? E agora fora de 3 a 5 semanas. A gente sempre fica ansioso para ver como vai ser o segundo ano, né, dos jogadores. Porque no primeiro ano é aquilo. Tem quem estoure, né? Quem começa já com os 2 pés na porta. Foi o caso do Ja Morant, inclusive foi o novato do ano. Mas o próximo passo é sempre uma incógnita, porque às vezes o jogador melhora ainda mais. Inclusive tem casos que ganha o jogador que mais ganha o prêmio de jogador que mais evoluiu, né? Então, às vezes rola um salto, às vezes tem um declínio. Por exemplo, se eu não me engano, o Markkanen, que dos Bulls, ele teve uma primeira temporada muito boa, a segunda temporada dele não foi tão boa assim, essa temporada ele já está se reerguendo de novo. Acho que eu pulei uma temporada aí, mas é uma montanha-russa. Ele começa bem, depois cai, e nessa temporada ele parece voltar a ressurgir. E o Ja Morant, ao que tudo indicava, né, a gente são poucos jogos, então qualquer coisa que for dizer seria cedo sobre essa temporada, mas ele parecia estar jogando bem, parecia inclusive ter melhorado. A gente tinha ponderações, por exemplo, em relação ao seu chute, né, seu arremesso. Ele sempre foi muito agressivo, muito explosivo, infiltrava no garrafão, marcava muitos pontos ali. Mas o arremesso dele era bastante inconstante. Às vezes ele destruía, às vezes não ia tão bem. E nessa temporada ele já tinha 26,3 pontos de média, 6,3 assistências e 2,3 rebotes. Agora, o que acontece com os Grizzlies, né? Como que fica Memphis nessa situação? Ontem, por exemplo, quando o Ja Morant saiu, com 12 minutos de quadra, quem assumiu a armação, quem virou o ball handler, foi o Dillon Brooks, né? Que normalmente é o ala armador ali, um cara um pouco mais de defesa, das bolas de 3, um auxílio ali pro Ja Morant. Ele que ficou com a bola nas mãos, ele conseguiu dar 4 assistências e fez 24 pontos. Ele já tinha ido bem nas outras rodadas, mas ontem ele teve de novo uma pontuação até bastante expressiva, só que cometeu 5 turnovers. E essa pode ser uma tendência até. Pode ser que não aconteça, pode ser que não seja nem ele o armador do time, pode ser que seja o Grayson Allen, por exemplo, que jogou ontem de titular também. Mas
Ontem ele já cometeu mais turnovers que normalmente comete. Ele, como não fica muito tempo com a bola, é possível que ele não tenha tanta intimidade assim para ficar armando o time. Então é algo para a gente se observar. Mas, enfim, são 3 a 5 semanas, não é o fim do mundo. Acredito que os Grizzlies conseguem se virar nesse período. Já venceram os Nets ontem, por exemplo, sem o Ja Morant. Vai ter uma queda de nível, é óbvio, mas acho que não vai ser a ponto de quando ele voltar a terra já estiver arrasada. Eu acredito muito nesse elenco de Memphis para pelo menos esse período aí que eles vão precisar se superar. Eu não sei não, cara. Eu acho que é um elenco até um pouco raso, assim, sem tanta profundidade. E é um mês, né? Vamos arredondar assim para um mês de ausência dele. Vai ter umas 10 partidas em torno disso. E veremos como é que o Memphis vai sair sem ele. Realmente consegue manter um certo nível de competitividade e vencer alguns jogos. Porque, dependendo da campanha, pode prejudicar muito as pretensões para playoffs. Não digo de estar eliminado, longe disso, mas pode ser algo prejudicial, porque o Oeste, a gente sempre ressalta, é muito disputado, tem várias equipes, tem 10, 12 times brigando por playoffs nessa temporada. Então, se o time, sei lá, perder, sei lá, ganha os 2 jogos e perde um 7-8, já fica com uma campanha bem complicada, vai ser difícil de recuperar isso lá pra frente quando ele voltar, porque, querendo ou não, o Grizzlies não é um dos favoritos a ir para os playoffs. Tem times melhores que eles, então se espera que, claro, que esses jovens jogadores continuem evoluindo, que nem na temporada passada, quando bateu na trave, né, com já morei e companhia. E agora, como o Rua comentou, o Dylan Brooks vai ter um protagonismo maior, é um cara que não está acostumado com isso. Outros jogadores, o próprio Grayson Allen, que também vem sendo titular. Inclusive, isso é um fato interessante que os Grizzlies tiveram o mesmo quinteto em quadra, né, como titular, nos 3 jogos até aqui. Sempre foram os mesmos jogadores e agora a gente vai ter uma alteração, então, quem que vai assumir a função de armador principal do time, substituindo o Jamoran, se vai ser o Brooks, se vai ser outro jogador nessa posição. Então, até porque, como comentei, é um elenco que não tem tanta profundidade e com a perda do seu principal jogador, pode ser um problema, porque aí vai ter outros jogadores entrando na rotação, outros jogadores que não são tão confiáveis no time titular. Então, eu acho que, obviamente, o nível de rendimento vai cair um pouco, mas, como comentei, a chave nessa questão é justamente manter o nível, pelo menos de certa competitividade, vencer alguns jogos para manter o time na disputa, não tão distante aí na briga pelos playoffs, porque senão daqui a um mês pode ser um pouco tarde demais, porque o Grizzlies vai ter que recuperar muitos jogos, vai ter que vencer a grande maioria das partidas. Eu acho que alguns jogos, né, pra gente ficar. Jogos não, na verdade, alguns jogadores que é bom ficar bem de olho, né? Como que vai se comportar nesse momento. Principalmente o Dylan Brooks, né? Eu tenho mesmo o Valanciunas e o Tyus Jones. Né, são 3 jogadores ali que creio que se eles realmente, como é que, tipo assim, aumentarem sua capacidade mesmo de jogo, vai conseguir equilibrar bem essa falta do Jamoran nesse tempo, tá? Esses 3 jogadores que tem que melhorar, ao meu ver. Alguma outra consideração no Grizzlies? Bom, agora, se tudo estava ok, né? Se Kevin Love era uma coisinha mais tranquila, já Moran também foi ali uma coisa de recuperação mais tranquila. O Spencer Dinwiddie já não foi tão sortudo assim. Ele sofre uma lesão no ACL, a gente sabe como é complicadinho ali a lesão no joelho, principalmente enfim, para todo mundo, mas também para jogador de basquete, é uma coisa gravíssima. E com essa lesão, ele tá fora da temporada. Lógico, né? As primeiras notícias dizem, depende muito do tempo de recuperação e tal, toda aquela coisa, pode voltar no final de temporada, mas a gente sabe que 9 fora, assim, elas por elas, é bem difícil o cara se recuperar de uma lesão no joelho e depois voltar a ponto de conseguir defender o time mais uma vez. Lembrando que o Dinwiddie já passou por problemas semelhantes, né? Agora foi no joelho direito, ele já passou por um momento assim na carreira no joelho esquerdo, né? Já teve outros momentos de lesão na sua carreira, mas mesmo assim vai ser um desfalque importante para a equipe dos Nets, né? O que dizer a respeito desse desfalque? Ele quando perto do seu draft, lá no seu ano da seleção, ele era cotado para ser uma escolha de loteria, né? Ele era considerado um dos principais jogadores daquela classe. Aí ele tem uma lesão, acho que foi até a série, né? O ligamento cruzado anterior, acho que até foi esse. Aí ele tem essa lesão, opta por continuar naquele ano, espera
opta por ir para a NBA em vez de voltar para o college mais um ano para tentar se recuperar, mas em compensação ele sai na segunda rodada, né? Ele no meio da segunda rodada foi pro Detroit Pistons, se eu não estou enganado. Então já não é a primeira vez, como você disse, não é a primeira vez que ele tem essa lesão. É triste porque o Dinwiddie foi o cara que, junto com o Caris LeVert, comandou a equipe no ano passado, porque o Kyrie se lesionou demais, durante jogando em uma partida da temporada. Então foi essa dupla meio que conduziu os Nets para os playoffs e posteriormente na bolha. Acho que o Dinwiddie não estava na bolha, era só o LeVert. Então, mas é triste, porque ele era um titular, se esperava muito que ele fosse o sexto homem, o cara que vem do banco para substituir justamente o Irving, mas não, o Steve Nash colocou-o como titular, jogando de ala armador do lado do Irving, mas aí se lesiona, era a grande oportunidade dele de ser campeão, de jogar em um time contender. Infelizmente não vai acontecer, pelo menos na prática, né? Claro, ele vai fazer parte do elenco e tudo mais, mas não vai ter em quadra. E fica a questão aí de quem assume a posição. Tem dois nomes, 2 a 3 nomes muito considerados na imprensa. O primeiro deles seria o mais óbvio, que seria o Caris LeVert, mas aí o problema seria quem vai comandar a segunda unidade. Poderia ser o Landry Shamet, que foi uma contratação recente, veio numa troca com os Clippers. Poderia ser esse cara. Ou então o Cabarro, que é um 3&D, né, um jogador bom na marcação, que tem um bom arremesso do perímetro, foi muito bem na bolha, foi um dos destaques do time. Mas eu acho ele talvez assim, não sei se com o John Harris, que também tem um arremesso muito bom. Não sei se faria sentido ter 2 jogadores tão parecidos, pelo menos em estilo de jogo. O Cabarro é mais atlético, por exemplo, que o Joe Harris. Marca melhor também, enfim. Mas, não sei, eu gosto mais da ideia de colocar o Shamet nesse time titular, para manter o LeVert vindo do banco, com o Cabarro, que é uma dupla que deu muito certo. Os dois jogaram muito bem ontem contra Memphis, acabaram perdendo, mas faz parte do jogo. Enfim, eu não sei o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se colocariam logo o LeVert no time titular para ser um pouco menos protagonista, mas para que a queda de qualidade no time principal não seja tão grande, enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí, concordo com a sua linha de raciocínio, porque eu gosto mais da ideia do LeVert vindo do banco, até porque, para mim, ele é um dos meus palpites para brigar pelo sexto homem, né? Nessa temporada, um cara que tem muita qualidade, a gente viu o que ele fez na bolha, né? Quando a gente comentava, o Nets não tinha quase ninguém na bolha, perdeu seus principais jogadores, o próprio Dinwiddie que não foi, e o LeVert foi o grande destaque, né, de qualidade técnica, foi a estrela da equipe, pelo menos naquele período. E é um cara ainda jovem que tem potencial para evoluir e, por que não, até mesmo como comentei, brigar pelo sexto homem nessa temporada. Então eu manteria ele na segunda linha, até porque é um cara que já mostrou entrosamento com os outros jogadores, comanda muito bem. E talvez fosse realmente o Landry Shamet, que teve um início meio devagar, né? Não empolgou muito. Nos 4 jogos até agora ele teve uma média de 4 pontos por jogo, uma média bem baixa. Não foi muito participativo, até minutagem um pouco reduzida, mas uma questão de adaptação, né? Ele acabou de chegar do Clippers. Ano passado também ele fez essa função na segunda linha lá em Los Angeles, alguns jogos até como titular, mas também não teve o melhor ano da sua carreira, em comparação, por exemplo, a 2019. E um outro cara que a gente pode ficar de olho é o Chris Chiosa, que na verdade não é italiano, eu sempre pensei que ele fosse italiano pelo Chiosa, mas na verdade ele é americano. E ele teve apenas um jogo até agora nessa temporada, mas teve um bom aproveitamento, uma média de 14, quer dizer, uma média não, ele teve 14 pontos naquele jogo, e um cara que pode ser importante também para diminuir um pouco essa perda aí do Dinwiddie, então talvez colocando o Chamé como titular e deixando o LeVert na segunda linha, juntamente com o Kiosa, com o Jarrett Allen, outros jogadores que podem até manter um certo nível técnico no time reserva da equipe do Brooklyn. Era isso, eu lembro que no podcast passado, eu acho, ano retrasado, a gente falava como que. Acho que foi no retrasado, na verdade, a gente estava fazendo as prévias e tal. A gente perguntava como é que ia funcionar esses jogadores que foram protagonistas, entre eles o Dinwiddie, o LeVert, na temporada passada, e agora junto
com o Durant e com o Irving. Acho que por isso, né, acho que corrobora muito e é justamente isso que o Steve Nash deve estar pensando, né? O poder de render mais do LeVert tá com o banco, tá no entrosamento que ele tem com os outros jogadores de banco, do que se colocar ele de uma vez com esses outros, ou essas outras estrelas. Né? Então acho que vai muito bem nesse mesmo sentido que vocês estão, que vocês colocaram, e acho que é mais ou menos isso também que pensa o Steve Nash. Vamos ver como que então é sentido a falta do Dinwiddie por esses jogadores. Ao meu ver, assim, tem elenco, tem e sobra, né? Mesmo com a perda do Dinwiddie, elenco tem e sobra ainda para a equipe dos Nets. Não é como se perdesse favoritismo. Não, longe disso. Pois é. E, bom, era isso, né? Agora acho que o nosso próximo destaque é ainda esse nosso episódio recheado de lesões, né? Infelizmente. Agora, o Carlos Antônio Cidades, né? O Carlos Antônio Cidades, Karl Anthony Towns, machucou o pulso e será reavaliado, não uma vez, mas algumas vezes, semanalmente, né? Acompanhando ali qual é que tá a situação do menino Towns. Ele que o Jonathan não, o Juan já cantou a bola um pouquinho anteriormente, que é o cara do Timberwolves, né? E nós, de maneira geral, colocamos nos nossos Power Ranks mais uma temporada aquenzinha do Timberwolves, não conseguindo muito mais coisa. E agora, assim, o seu principal jogador, que tristeza, né? Você que é torcedor do Timberwolves, eu acho que não existe muita esperança, não sei se vocês concordam comigo. Enquanto ele estiver fora, fica muito complicado. Só por um exemplo aqui, ele se lesionou no sábado, tá? No domingo à noite, os Wolves enfrentaram os Lakers, tá? Claro que é um exemplo bem drástico. Mas os Lakers não jogaram com o Anthony Davis, né? Ele foi poupado, nem entrou em quadro, jogou. O quinteto titular foi LeBron, Schroeder, Kuzma, KCP e Margasol. Esse foi o time titular, mas com o LeBron, por exemplo, jogando só 26 minutos, bem pouco para um titular. O Anthony Davis nem entrou em quadra e mesmo assim foi um atropelo, foi 127-91. O Wolves não chegou nem perto de conseguir qualquer coisa e que dá a dimensão, né? Ok, tem o Ricky Rubio, tem o D'Angelo Russell, tem o Anthony Edwards, primeira escolha geral do último draft. Ok, tem todos esses jogadores que são bastante interessantes. Mas ainda assim é muito pouco. É muito pouco para um time que, teoricamente, quer brigar por playoff. Inclusive, tava conversando com o... Puta merda, fugiu. Falei palavrão. Vocês me Deixa desculpem. quieto, cara. Vocês me desculpem. Depois ali no YouTube a gente coloca que o podcast não é para crianças, né? Tem a opção ali, este vídeo é para crianças, né? Não é para crianças. Para maiores de 14. Eu tava falando, a gente tava conversando com o Gabriel Cunha Darzé, aquele mesmo que interagiu com a gente há 2 semanas. Ele tava me contando uma coisa que eu não lembrava mesmo. Que a pique desse ano dos Wolves não é nem do Wolves, é dos Warriors, que foi na troca do Andrew Wiggins. Então, assim, não dá nem para tancar, entendeu? Porque pode tancar, beleza, ficar em último na conferência, penúltimo que seja. Não vai adiantar de nada, porque não vai ter a primeira escolha, a escolha de primeira rodada. Então, meu amigo, é só tentar sobreviver enquanto o Towns estiver fora. E quando ele voltar e a gente vê o que faz, eu até acho o Wolves com alguma condição de chegar nos playoffs, né? Eu não coloquei no meu top 10, mas porque eu acredito que os outros são superiores, obviamente, mas não deixo o Wolves muito longe, não. Eu acredito que com o Towns voltando, e voltando bem, importante, com saúde, não se lesionando muito, podem brigar sim, porque elenco pelo menos tem, né? Melhorou bastante em relação aos outros anos, embora ainda eu considere insuficiente para, sei lá, brigar com Grizzlies, Pelicans, enfim. Realmente é um time que tem sua qualidade, mesmo sem o Karl Anthony Towns, tem o próprio, já citado, né, D'Angelo Russell, que seria o grande nome do time sem o Towns, o próprio Anthony Edwards, que teve sim um bom início de temporada até agora, tem tido uma média de 25 minutos em quadra por jogo, 16 pontos, um bom início, para falar a verdade, o próprio Malik Beasley, que estava envolto em polêmicas, né, na pré-temporada, inclusive assumiu o erro, né,
Ele foi pego, né, com posse de drogas e não sei o que mais, vai assumir o erro e aí vai pagar a pena dele na intertemporada, depois, só no final da temporada. Então vai jogar toda a temporada, vai ser pelo menos um suspiro a mais para o torcedor do Wolves, que vai contar com um jogador importante em quadra. Mas a questão é a seguinte: quem vai ocupar o lugar, né, a vaga do Karl Anthony Towns, porque não tem nenhum jogador com característica semelhante. Talvez tenha até na posição, mas com a mesma característica, não. Quem? O Hernan Gomes, talvez, mas é longe de ser o Kate, né, o Karl Anthony Towns. Então, realmente, essa é a principal questão, né? O substituto dele está muito abaixo, assim, tem um precipício, né, um abismo entre os dois jogadores. No domingo, esse jogo que eu falei, quem foi o pivô titular foi o Nas Wright, que é um segundanista, mas que, enfim, passa muito longe de ser qualquer solução. O Hernan Gomes, que inclusive tinha colocado como um titular, como ala pivô pré-temporada, ele jogou só 13 minutos nesse jogo. Enfim, acho que tem. Isso dá a sensação de que muitas posições ainda estão abertas. Quem vai ser o pivô titular, quem vai ser o quinteto titular, a gente sabe muito pouco sobre quem é realmente o time titular dos Wolves. Toda rodada, todo dia, o quinteto muda bastante. Mas enfim, a se observar, se eles conseguirem chegar num quinteto titular, um time que joga com frequência, que ganha ritmo de jogo, ganha entrosamento, acho que já vai estar de bom tamanho para essa temporada. Minimamente coeso, né? Porque realmente é uma equipe que tinha a primeira escolha, mas, enfim, na intertemporada e no draft em específico, não prezou talvez por aquele que era, acho que um substituto para a posição do jogador maior que tinha dentro da equipe, né? Olha, gente, eu acho que, né, a gente, pelos meus cálculos, a gente não chegou ainda a 50 minutos de gravação, a gente poderia encerrar aqui, mas de pegue pronto, eu gostaria de terminar lá em cima com uma coisa boa, algum destaque positivo da parte de vocês dessa primeira semana, né, de NBA. Assim, rápidas palavras, tirando o Cleveland, enfim, o que mais surpreendeu vocês nessa primeira semana de NBA? Assim, tem várias coisas positivas, mas eu posso quebrar a regra e falar rapidamente duas coisinhas? Muito breves. Manda. Tá, não. Primeiro, o Indiana Pacers, time que tá nesse momento 3-0 e nesse momento ganha do Boston Celtics também. Crise em Boston, mas isso é assunto para outro podcast. Tá ganhando, joga lá em Indiana. Jogando muito bem, o Nate Bjorkgren começou muito bem lá, com 3 vitórias, fazendo marcação em zona no Tatum, complicando a vida do Celtics lá, o Sabonis jogando muito bem também. Então, o meu ponto positivo vai para o Pacers. E outro ponto positivo, quero dar para o Markelle Fultz, que está fazendo um início de temporada bastante promissor. Sempre legal lembrar a história do Fultz, na primeira escolha geral em 2017, saiu antes do Tatum, por exemplo, que hoje é um dos principais jogadores da NBA. Saiu antes, foi draftado pelo Sixers, não deu certo, se envolveu em polêmica com o general manager, saiu, foi para o Magic para tentar se encontrar. A temporada passada já foi bastante interessante, ele trazia elementos que a gente não costumava ver no burocrático time do Magic. Nessa temporada, eles negociaram fugiu o nome, que era o DJ Augustin, que foi jogar nos Bucks, que era o armador do Magic. Eles negociaram, saiu, e agora a armação do time é do Markelle Fultz. Ele é o dono do time. Tem o Vucevic também, que é muito importante, um All-Star, inclusive, mas é o Markelle Fultz a cabeça pensante. Isso é muito legal de ver. Ele está melhorando o seu chute, precisa melhorar ainda a questão de armação de jogo, assistência, mas ele parece começar a se encontrar. E o Fultz que a gente viu lá no college em 2016, 2017 é muito promissor. Então, olhos no Magic, é um time que está mudando. 13 também, assim como o Pacers está 3-0, está jogando nesse momento contra o Thunder, imagino que ganha, então vai para 4-0. Então, olhos no Magic, eu coloquei fora dos playoffs, mas se o Fultz jogar verdadeiramente bem e o time continuar marcando bem como normalmente marca, o Magic pode sim tranquilamente chegar nos playoffs. Rapidão, porque a bateria do meu computador está quase acabando. Então, o meu destaque também seria o Magic, porque eu também não colocava muita
muita fé neles, não apostava minhas fichas neles, mas o início promissor, 3 vitórias, além do próprio Michael Fultz, já citado, o Terrence Ross também um bom início, 23 pontos por jogo, um cara que é importante, na verdade ele vem do banco, né, não foi titular em nenhum jogo, muito importante, o próprio Vucevic, que talvez seja o principal jogador dessa franquia, ainda mais com a ausência do Jonathan Isaac, que não vai jogar nessa temporada, o time surpreendendo muito bem, mesmo com as desfalques, né, mudanças da última temporada para cá, vem rendendo bem, com 3 vitórias até agora. E outro destaque rápido, o equilíbrio, né, a competitividade no Oeste. Não temos nenhum time invicto, todo mundo já perdeu pelo menos um jogo, e o único time a não vencer uma única partida é a equipe do Houston Rockets. O resto, então, bem equilibrado, qualquer coisa pode acontecer no Oeste. E o meu destaque, para fechar então rapidão, o Tyronn Lue, quero ver muito como vai se comportar esse técnico do Clippers, né, nessa temporada, que depois de receber um sacodezinho histórico do Dallas Mavericks, né, dos Dallas Mavericks, eu quero ver como que ele vai se reestruturar. Mostrou um time muito frágil sem o Kawhi Leonard. Não sei se você concorda, caro ouvinte, você que nos assiste também, mas comenta aí se o Clippers vai ser tudo aquilo que a gente esperava no início da temporada. Bom, eu acho que o Jonathan, não sei se acabou a bateria dele ou ele saiu para carregar. Eu vou dando as deixas aqui finais, né? Vou fazendo as despedidas. Qualquer coisa a gente fala o Tinder do Jonathan por ele, né? Acho que ele não precisa estar aqui, é uma coisa que a gente consegue Não levar precisa. sem ele, né? A gente ia Bom, conseguir o QR Code, né? Colocar é de repente na verdade, é arte, colocar verdade. o QR Ele Code. voltou. Falou do QR Code do Tinder do Jonathan, ele voltou. Tá louco. Que isso, a gente saiu por 30 segundos e estão difamando minha pessoa. Capaz, cara, capaz. Bom, então, o Toco e Teco, o último Toco e Teco NBA do ano, né, de 2020, vai ficando por aqui. E de maneira especial, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que nos acompanharam ao longo de todo esse ano. Vocês são essenciais na nossa caminhada, vocês são demais, continuem nos acompanhando. E aproveita também para nos seguir no Instagram e no Twitter, @tocoiteco, e de acompanhar o nosso site, medium.com/tocoiteco, isso mesmo. E de assinar a nossa newsletter, que é semanal.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL, que momento também vive a NFL na sua finaleira. Siga os nossos perfis pessoais, o meu, @Jonas Faria, no Instagram, @Jonas Faria, _ no Twitter. O seu, Jonathan Momba. @Jonathan Momba. E um último recado, aproveitem bem esse podcast aqui, porque Toco e Teco só ano que vem, piada de tiozão. Excelente. E o teu, Juan? E o meu @Rogrings no Twitter e no Instagram, e só porque eu falei, o Boston virou e os Cavs provavelmente vão perder para o Knicks mesmo, 7 pontos de vantagem, faltando 6 minutos. Mas é isso aí, cara. A vida é uma zica das todas. Não, que bom você estar avisando isso antes, né? O problema é se é postado e a gente já se queima na largada, né? Isso aqui foi importante, vai destaque. Então, é isso aí. A gente volta no próximo ano, né? No ano que vem, com mais um episódio do Toco e Teco NBA. Tchau, tchau.